Gente, é o seguinte, o tema da lição, tá, é o Espírito Santo e as Escrituras, tá? Eu não vou seguir o roteiro da revista, mas a gente vai abordar o mesmo conteúdo, tá? Então eu preparei um material extra à parte, né? Mas basicamente trabalhando o conteúdo, tá? Eu vou falar sobre o Espírito Santo e a inspiração, vou falar sobre o Espírito Santo e a iluminação, a unidade bíblica, né? Como é que basicamente a gente vai tratar desse tema, tá? Sobre o Espírito Santo e as Escrituras, tá? Então a gente vai dar uma passeada aí por alguns textos bíblicos, então fique atento aí para a gente acompanhar a leitura, tá? Deixa eu até abrir aqui a Bíblia também para já ficar. Tá. Então, primeiro, o Espírito Santo e as Escrituras, tá? Então, primeiro texto bíblico, que vai ser o texto meio que orientador nosso aí, é de 2 Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá? Nosso objetivo é perceber como o Espírito Santo está diretamente envolvido no processo de inspiração e iluminação das Escrituras. E aqui é o ponto central da lição, tá? Nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, e basicamente a gente pensa em Espírito Santo em duas situações, né? A gente pensa no Espírito Santo quando a gente fala de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e a gente pensa em Espírito Santo quando a gente fala de dons, né, de maneira geral. E aí dons carismáticos, a própria discussão dos dons em maneira geral. Mas é interessante perceber que o texto bíblico apresenta como uma das principais tarefas do Espírito Santo garantir a revelação ao povo de Deus, entendeu? É o Espírito Santo que revela Deus ao povo, entendeu? É o Espírito Santo que coordena o processo de revelação. Então é interessante você perceber como a Trindade age, né, nesse sentido. E aí, de novo, aquela expressão que eu já usei com os irmãos anteriormente, sobre a ideia da Trindade econômica, né, a economia da Trindade, as funções primordiais de cada uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Às vezes a gente, por um problema teológico, né, uma limitação de compreensão teológica, a gente dá muita ênfase ao Pai, o Criador, a gente dá muita ênfase ao Filho, o Salvador, e como nós não somos de uma tradição pentecostal, nós damos menos ênfase ao Espírito, e às vezes o Espírito passa até meio batido ali, né? Ele fica meio perdidão, a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. Mas é interessante que o povo, que muitas vezes se chama o povo da Bíblia, né? Aí os tradicionais, os históricos e batistas, de maneira geral, já sempre gostaram de usar essa alcunha, né? Nós éramos chamados o povo da Bíblia, os Bíblia, né? Andando na rua com a Bíblia do braço, lá vai o Bíblia, né? Isso é uma coisa que se dizia antigamente, mas a Bíblia chega até nós pelo Espírito Santo, entendeu? Então, sem Espírito Santo, a revelação não chegaria a nós, entendeu? Porque é tarefa dele, é função dele coordenar a revelação, apresentar essa revelação ao povo e garantir que essa revelação seja documentada, estruturada e guardada para que chegue até nós. Então, é uma ação direta do Espírito Santo, por isso, para entender a doutrina das Escrituras, nós precisamos ter uma boa doutrina do Espírito Santo, né? E aí, aquele livro que eu comentei com os irmãos, que vai ser um dos livros principais que eu vou utilizar agora, que é esse O Espírito Santo, publicado pela Pronobis há pouco tempo. O livro saiu esse ano agora. Inclusive está até na promoção na Black Friday, quem tiver interesse, acho que a irmã Ellen compartilhou no grupo da igreja. Eu acho que a promoção ainda vai até hoje, ou talvez vá até amanhã, não sei exatamente, mas é uma teologia sistemática da doutrina do Espírito Santo, né? Lembra que a pneumatologia
é uma doutrina dentro do campo das doutrinas da teologia sistemática, né? E esse livro, em tese, seria um enxerto, assim, né? Se você pegasse de uma teologia sistemática e tirasse só a doutrina da pneumatologia, seria esse livro. Só que ele é bem mais amplo, né? Quando você pega os livros de teologia sistemática, a boa parte deles, a doutrina do Espírito Santo, ela está diluída em diversos temas, tá? Então você tem a doutrina do Espírito Santo quando você vai falar da salvação, aí você tem a doutrina do Espírito Santo quando vai falar da santificação, aí você tem a doutrina do Espírito Santo quando vai falar da criação. Então você não tem são poucas os materiais sistemáticos que você tem lá um capítulo do Espírito Santo, aí destrincha ele do começo ao fim. Esse livro faz isso, entendeu? Então assim, eu recomendo bastante que você... E é uma linguagem bem acessível, tá? Não é nada muito complexo, não. Mas esse livro, ele vai fazer uma afirmação interessante, a gente vai usar aqui umas citações do livro, mas ele faz uma citação interessante no seguinte sentido, ele diz, a nossa pneumatologia depende muito das Escrituras, mas para que nós tenhamos uma boa compreensão das Escrituras, é necessário que tenhamos uma boa pneumatologia, uma compreensão correta do Espírito Santo. Por isso, eu quero começar falando com os irmãos sobre alguns pressupostos interpretativos. Tá? Então, eu preciso que você compreenda que, para entendermos a relação do Espírito Santo com as Escrituras, nós precisamos ter alguns pressupostos de interpretação. São concepções anteriores que a gente vai estabelecer, que a gente precisa ter estabelecido para nos debruçarmos sobre a doutrina por completo. E aí eu vou me socorrer. Eu podia usar a declaração da Convenção Batista Brasileira, quando eu falo das Escrituras, que é bem mais sucinta, mas eu preferi usar a declaração, a Confissão de Fé Batista de 89, de 1689, a Confissão de Londres, né, a segunda Confissão de Fé Batista, que é a clássica, né, para praticamente todas as tradições batistas. E quando ela fala das Escrituras, ela tem um texto mais extenso do que da Convenção Batista Brasileira, né, que é um texto mais resumido, mais sucinto, mas também bastante interessante, mas eu preferi pegar um mais extenso. E aí eu vou ler, e à medida que eu for lendo, a gente vai pontuar aqui algumas questões, alguns pressupostos que precisam ser tidos por cada um, se quisermos entender como é que se dá essa questão da Escritura e a participação direta do Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. A luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, sabedoria e poder de Deus, de tal modo que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Esse trechinho, essa segunda frase que eu li, é um conceito básico de revelação geral. Tá? A gente já falou disso quando falou da doutrina do texto bíblico, mas para quem não pegou essa aula, para quem não assistiu, fazer uma breve explicação. Teologicamente, assim, didaticamente, a gente divide a revelação em dois modelos, em dois tipos de revelação. Deus se revela de duas formas. Deus se revela de uma maneira geral e Deus se revela de uma maneira especial. Tá? A revelação geral é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? O que se pode conhecer de Deus é percebível na criação. Tá? Então, a criação aponta para a existência de um Criador. A estrutura, todas as coisas que a gente já conversou em outros momentos, a complexidade da existência humana, da vida humana, da existência do cosmos, da vida como um todo, ela indica, ela pressupõe que há algo maior do que isso. Tá? Há algo maior, há algo que de fato deu origem a essa realidade. A complexidade do raciocínio humano, a complexidade dos nossos padrões éticos e morais. Né? Por que nós somos uma sociedade que tem padrões éticos? Quem nos ensinou a ter padrão ético? Entendeu? Quem nos deu esse instinto de distinguir que existe limites? Entendeu? Isso, por exemplo, quando você pensa que a lei do Senhor ela é posterior, entendeu?
ela não vem antes da concepção ou da compreensão de que nós temos limites. Nós temos um limite de propriedade, um limite de vida. Então, essas coisas todas que apontam para a ideia de que existe algo maior, tá? Que deu origem a essas coisas, a gente chama de revelação geral. Tá? Então, Deus se revela de maneira geral. Deus se revela na criação, na estrutura, nos padrões éticos e morais da sociedade humana. Deus se revela na complexidade, na magnitude do cosmos. Né? Eu sempre gosto de usar aquele exemplo do campo eletromagnético da Terra. Né? Que o campo eletromagnético da Terra, se você ouvir um físico, um astrônomo explicando, né? De fato, ele é um campo de força ao redor da Terra. Tá? É tipo a coisa de desenho animado mesmo. Tá? E ele tem N utilidades. Ele não serve só para você ter a orientação de onde fica o norte magnético da Terra, para sua bússola funcionar. Né? Até porque hoje, bússola, a gente já nem usa tanto, né? Porque hoje você vive dependente muito mais do GPS, né? Mas ele serve para N coisas. Então, por exemplo, a nossa distância em relação ao Sol é uma distância ótima, tá? Que eles chamam, tá no campo das possibilidades viáveis de vida. Eu não estou nem tão perto do Sol a ponto das temperaturas na Terra serem altas que inviabilizem a manutenção de água, e eu também não estou tão longe do Sol a ponto de que a distância produza temperaturas muito baixas que inviabilizem a água líquida, que a água fique sempre no estado sólido. Né, porque congela, porque está abaixo de zero. Então, a Terra está num campo. Inclusive, quando os astrônomos estão procurando outros planetas onde é possível viver, eles usam esse mesmo enquadramento. Eles fazem uma faixa de distância entre a estrela, que eles estão avaliando, e a posição em que a Terra está, teoricamente, fazem a medição proporcional, e naquela faixa é que o telescópio costuma procurar. Por quê? Porque a ideia é que essa é uma faixa ótima, é uma faixa boa. Tá? Então, a Terra está ali. Só que a Terra, ao mesmo tempo que está perto do Sol, ela está suscetível às constantes explosões solares que o Sol faz. Então, todo tempo o Sol está ejetando massa coronária, né? Aquelas flamas de Sol. E, de vez em quando, uma delas chega até a Terra. Se nós não tivéssemos um campo eletromagnético, a vida na Terra seria impossível. Porque constantemente estaremos sendo bombardeados por radioatividade solar. Então, seria impossível viver aqui. Então, você tem uma série de elementos que nós temos, que esse planeta tem, e outros planetas não têm. Tá? Ainda que Porque, por exemplo, quando os astrônomos falam de Marte, eles dizem é provável que Marte já tenha tido um campo eletromagnético. E alguma coisa eliminou ele. Alguma coisa... Então, ele não se sabe. Por que se pressupõe que lá um dia teve um campo eletromagnético? Porque é necessário ter um campo eletromagnético para que haja vida. Tá? Porque senão você está exposto à radioatividade do Sol. Então, o que eu estou dizendo aqui, os pontos que eu estou apontando, é só para dizer assim, essa complexidade desse jogo em que as coisas parecem estar exatamente no lugar onde deveriam estar, para que a vida aconteça, tá? Essas coisas emanam em nós uma percepção de algo maior. Tá? Então, essa percepção de algo maior é algo que chama a nossa atenção e nós buscamos isso. Tanto é que toda a sociedade humana tem um viés religioso. Toda. Não existe uma sociedade que seja completamente, vamos dizer assim, que confesse um ateísmo racional completo. Não existe. Todas as sociedades, das mais primitivas às mais desenvolvidas, você tem esse elemento religioso, da busca por uma razão maior do que nós, baseada nessa complexidade da existência. Isso a gente chama de revelação geral. Tá? Só que a revelação geral, embora ela nos torne inexcusáveis diante de Deus, porque ela aponta para a existência de um ser maior, ela comanda-nos a buscar esse ser maior, e certamente, se buscarmos esse ser maior, nós o encontraremos, porque ele não está escondido. Tá? Deus não está escondido, Deus está se revelando, Deus se revela. Então, à medida que Deus se revela, é possível encontrá-lo. Né? Então, se nós buscarmos, nós o encontraremos. Contudo, tá, essa revelação ela não é suficiente para nós encontrarmos a salvação. Nós precisamos do próprio Deus
conhecê-lo de maneira completa e específica, de maneira especial, para encontrarmos salvação. Aí nós precisamos da revelação especial. A revelação especial se dá na pessoa do Filho, que chega até nós por intermédio da palavra de Deus. Tá? Por isso a gente diz que a revelação especial é a Bíblia. Tá? A Bíblia é a revelação especial. Esse conjunto de 66 livros que revelam a história da salvação, isso nós chamamos de revelação especial. É especial porque ela revela o Filho, tá? Revela o Deus Filho, o Deus Salvador. E esse Filho é, de fato, ele é a revelação especial. Ele é a encarnação da revelação especial. É o que o autor de Hebreus diz. Em outros tempos, Deus nos falou por intermédio dos profetas. Hoje, ele nos fala pelo Filho. Então, o Evangelho está condensado, está personificado, está materializado na pessoa de Jesus, só que nós só conhecemos a pessoa de Jesus pelo texto bíblico. Tá? Então, o Jesus histórico, que muitos historiadores tentam buscar, ele não nos revela o Jesus salvífico. Tá? Quem nos revela o Jesus salvífico é o texto bíblico, porque é neste conjunto de uma revelação progressiva, que é o que nós estamos vendo domingo à noite aqui, essa saga que nós estamos acompanhando, das palavras de Deus, das promessas e das alianças e da história que Deus vai construindo ao longo do tempo para desaguar neste momento em que Ele se torna um de nós, na pessoa de Jesus. Tá? Isso a gente chama de revelação progressiva. Isso constitui o material da revelação especial, que é o texto bíblico. Tá? Então, por isso que a gente não ignora o Antigo Testamento, porque tudo isso vai construindo a narrativa da compreensão de quem Jesus é, o que Ele faz, o que Ele fez por nós e qual é a nossa relação com Ele. Então, isso tudo constrói essa revelação especial. Então, nesse sentido, a revelação geral, ela não nos torna inexcusáveis diante de Deus, ou seja, a gente não tem desculpas para a nossa incredulidade, tá? Mas é necessária uma revelação especial. Aí, por isso, a declaração continua. Por isso, em diversos tempos e por diversos modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à sua igreja. Então, ao longo do tempo, como essa revelação geral não pode gerar salvação, Deus precisou revelar-se de maneira especial. Então, as aparições de Deus, quando Deus fala com Adão, quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com Moisés, quando Deus fala com Josué, quando Deus fala com Davi, quando Deus fala com os profetas, quando Deus fala com os juízes, quando Deus vai falando com cada um dos indivíduos ao longo da história, Deus está se revelando. Isso é revelação especial. E isso vai sendo organizado, compilado e escrito ao longo da história. Tá? Culminando com a confecção do que a gente chama de Antigo e de Novo Testamento, que é a Bíblia. Então, Deus vai se revelando e ao longo do tempo em que Ele vai se revelando, Ele mesmo vai comandando que isso seja registrado. Tá? Então, de tempos em tempos, você vai vendo essa relação de Deus dando ordem, registra. Né? Quando você pega a lei do Senhor sendo registrada, é Deus se revelando. Então, isso tudo constitui esse processo de revelação especial, que é um substrato para entendermos quem é Jesus, como sendo, de fato, essa junção de toda a revelação especial num único indivíduo, que é Ele mesmo, o Senhor, o Deus encarnado. E aí o texto continua aqui da confissão de fé. E para melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação de sua vontade necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade a seu povo. Então, finalizando aqui, Deus, ao longo da história, foi se revelando, falando com o seu povo, revelando mais de si, se apresentando, dando, por exemplo, quando você tem lá a promessa de Deus a Abraão, Deus está revelando sua vontade, seus desígnios. Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, Deus está revelando seus desígnios, revelando sua vontade. Quando Deus leva Moisés ao alto do Monte Sinai e dá a ele a lei do Senhor, Deus está se revelando. E ao longo do tempo, isso
é necessário que seja compilado, seja escrito, seja mantido, registrado, exatamente para evitar que no processo de transmissão oral, tá, você perca informações, você deturpe informações, você tenha algum tipo de obscurecimento de alguma compreensão. Deus vai organizando isso. É o modo que Deus escolheu de se revelar. Deus escolheu se revelar por um texto escrito. E aqui é um pequeno parêntese, tá, para que a gente só medite. Tá? Ouça com muito carinho. Tá? Não faz sentido o crente não gostar de ler. Tá? Não faz sentido. Porque o seu Deus se revelou por um texto escrito. Tá? Então, não faz sentido você ter algum tipo de aversão à leitura. Tá? Não gosto de ler, não. Eu prefiro ouvir o pastor explicar. Eu prefiro ouvir a mensagem. Eu prefiro que alguém me ensine as coisas. Não faz sentido, tá, gente? Deus se revelou por um texto escrito. Ele escolheu se revelar por um texto escrito. Tá? Então, nós precisamos ter amor pelo texto escrito e pelo ato de ler o texto escrito, tá? Então, assim, o crente que tem dificuldade, não gosto de ler porque é muito longo, não entendo, eu prefiro que alguém me dê tudo mastigado. Aí a gente cria toda uma geração que está sendo muito mal instruída e catequizada por pílulas de Instagram, né? Então, são frasezinhas de efeito, 30 segundinhos, 15 segundinhos, que não conseguem explicar corretamente e nos dão ali uma meia dúzia de palavras de ânimo, e a gente não se acostuma com a ideia do texto, de ler o texto. Lembra? Aí é engraçado de novo, porque a gente vai se contradizendo nas ações, né? Historicamente, as igrejas históricas, tradicionais, as protestantes, de linhagem reformada, ou de linhagem histórica mesmo, sempre gostaram de dar ênfase, né, aos crentes de Bereia, né? Inclusive tem igrejas que têm esse nome, né? Igreja Presbiteriana Bereia, né? Eu conheço uma lá em Goiânia que é essa, Igreja Presbiteriana Bereia, né? Uma igreja que se intitula Igreja Presbiteriana Bereia precisa necessariamente ser uma igreja de ávidos estudiosos do texto bíblico, entendeu? Essa igreja né? Eu conheço o pastor, conheço os reverendos envolvidos ali, de fato são homens do mais alto cabedal e a igreja segue o padrão. Mas esse é um processo que a gente fala assim, a igreja de Bereia tem que ser como os de Bereia, tem que ser como os de Bereia. E o que os de Bereia tanto fizeram para serem considerados tão importantes a serem citados no texto bíblico? O que eles faziam é ouvir o pregador e conferir se está escrito, se é isso mesmo, entendeu? E conferir pressupõe ler. E olha só, no tempo de Bereia não é igual no seu tempo, tá? Porque à medida que eu estou pregando aqui, você tem no seu celular 10 versões do texto bíblico, tá? Você tem comentários em tempo real, você tem outros zilhões de pastores e estudiosos que estão no YouTube, você pode confirmar ali em tempo real o que eu estou dizendo, se eu estou dizendo, se realmente está de acordo com o que todos esses outros homens falaram. No tempo de Bereia, tá, as pessoas não têm o rolo das escrituras em casa. O rolo das escrituras normalmente está na biblioteca da igreja. A igreja tem uma biblioteca que nem sempre é completa, tá, porque é caro. Eu já disse para vocês, o custo para você produzir a carta de Romanos, tá, dado o tamanho dela, o custo em papiro, para que alguém produzisse aquilo, seria o equivalente ao salário de um ano inteiro de um trabalhador. Entendeu? Por isso, o apóstolo não escreve palavras à toa, tá? Porque ele não pode gastar papel. Tá? Ele não tem um bloco de papiro do lado dele, à medida que ele erra, que rasura, que ele muda de ideia, e não, me dá outra aí que eu vou escrever de novo. Isso não existe. Então, tudo ali é meticulosamente escolhido e escrito porque tem que ser escrito. Tá? Então, nesse sentido, é caro também. Tá? Inclusive, fazer isso se propagar, copiar isso, é caro. Então, as igrejas tinham bibliotecas, e as pessoas, o que aconteceu com a igreja de Bereia, muito provavelmente é essa. O pastor pregava, depois eles iam na biblioteca e diziam, pega o texto que ele citou aí. Né?
Vamos ver se é isso mesmo. Abre o texto, alguém lê o texto aí, se reuniu os irmãos, alguém lia o texto e não, realmente, faz sentido. Não, está compreendido. Então, assim, é muito mais fácil, ou melhor, é muito mais difícil do que a nossa realidade hoje. Então, muitas vezes você está aí ouvindo um monte de pregação, né, sem filtro nenhum, sem fazer nenhum tipo de análise e, na verdade, você precisa ter esse prazer de ler a Escritura, de fazer esse filtro, de fazer essa compreensão e, é óbvio, você precisa entender o texto bíblico, que é para isso que a gente está reunido aqui, para compreender cada vez mais o texto bíblico. Tá, dito tudo isso, por que eu li aqui a questão? Aqui embaixo você tem os textos base para as afirmações, tá? São os textos bíblicos que serviram de base para a confecção desse texto que eu li anteriormente. Tá? Toda confissão de fé, toda declaração doutrinária tem que ter os seus fundamentos textuais, bíblicos. Tá? Então, na própria nossa também, se você for pegar lá na declaração da Convenção Batista Brasileira, você vai ver lá, depois que ele fala da Bíblia Sagrada, você vai ter todos os textos bases lá, tá? Que fundamentam essas afirmações. Mas o ponto aqui é, por que eu estou dizendo isso? É porque nós temos que pressupor que o texto bíblico é um texto revelacional. Tá? Isso é uma pressuposição. Eu não posso ir ao texto bíblico e achar que ele é um produto literário de uma cultura. Tá? Ele também é o produto literário de uma cultura, mas ele é, primordialmente, ele é um texto de revelação divina. Ele é um texto produzido para que a divindade, Deus, se revele até nós. Então, eu tenho que pressupor que esse texto, ele é um texto que está em uma posição elevada, em uma posição acima das outras posições. Tá? Para que eu me aproxime desse texto corretamente, compreendendo ele nesse sentido, e entender como é que o Espírito Santo atua no processo de organização e de manutenção desse texto. Tá? Porque se eu desconsiderar isso, se eu considerar que ele é fruto apenas do elemento cultural, que Deus se aproveita do elemento cultural, como se fosse um efeito secundário, então a sociedade produz um texto religioso, aí Deus aproveita daquele texto religioso para se manifestar. Se eu entender isso, esse texto passa a ser um texto passível de falhas, porque ele não nasce do desejo divino, ele nasce do desejo humano. Tá? E a nossa crença é que o texto, do jeito que está, nasce do desejo divino, não nasce do desejo humano. O que nós vamos ver é que o Espírito comanda os homens, ao longo da história, a fazerem o que eles vão fazer, vão escrever, e do jeito que escreveram. Nesse sentido, por exemplo, Bavinck aqui, né, um teólogo reformado holandês, vai dizer o seguinte, lá no seu livro As Maravilhas de Deus, página 135. Uma ótima teologia sistemática, que não tem cara de teologia sistemática. Agora vai assustar a maioria das pessoas, porque é um calhamaço assim, um livretão assim, mas é um material esplendoroso para leitura, para estudo mesmo, assim, pausado, tal. O que ele diz? A Escritura não é a própria revelação, mas a descrição, o registro por meio do qual a revelação pode ser conhecida. Então, o texto é a forma como a revelação chega até nós. Tá? Então, nesse sentido, nós temos que olhar para o texto como algo que é fruto da revelação de Deus. Deus se revela e o texto, então, surge. Tá? O texto não é aproveitado por Deus para se revelar. Não é mais ou menos como se fosse assim, tipo, Moisés escreveu a cosmogonia, porque ele precisava estruturar o pensamento dos homens, dos judeus, dos israelitas, né? Judeus ainda não, porque essa nomenclatura depois é que surge, mas os israelitas vão se organizar identitariamente como nação, aí ele tem que escrever uma cosmogonia. Cosmogonia são os contos que contam como as coisas surgiram, né? Como o cosmos surgiu. Então, por isso, Moisés escreve Gênesis, aí ele precisa dar uma resposta à cosmogonia egípcia, aí ele escreve aquela resposta para trabalhar, e aí Deus se aproveita daquilo. Não, Moisés escreve essas coisas porque Deus quer se revelar daquela forma. Tá? Então, é porque Deus quer se revelar daquela forma, naquele meio, com aquelas palavras e com aquela estrutura literária que Moisés vai escrever. Tá? É o Espírito que faz com que Moisés queira escrever daquela forma. Tá?
ainda que o Espírito se aproveite das capacidades de Moisés, das características de Moisés, do estilo literário de Moisés, da intelectualidade, do conhecimento de Moisés, ainda que o Espírito utilize isso tudo, tá? Não é o ponto aqui que eu quero que você entenda é que as coisas começam em Deus e não no homem, e aí Deus se aproveita do elemento, tá? Porque se nós olharmos dessa forma, como algumas tradições cristãs olham, aí a gente vai chegar à conclusão de que em alguns momentos, que é um ponto que o autor da revista suscita aí, que é quem define o que é sagrado e o que não é sagrado no texto bíblico. Porque se o texto é, de fato, uma produção humana que Deus se aproveitou, eu posso fazer algum tipo de avaliação de qualidade, entendeu? Que aí o que acontece é que muita gente diz, entre Paulo e Jesus eu fico com Jesus. Agora, quem define o que é mais sacro, o que é menos sacro dentro do texto bíblico? Então, se eu não pressupor que todo o texto é intencionalmente oriundo do Espírito e da parte de Deus, eu vou cair nesse problema, porque aí eu começo a tentar encaixar o texto dentro da cultura, e aí surge o que agora, o do momento aí, é o pastor dizendo que as percepções sobre o gênero humano, sobre masculinidade, sexualidade humana, especialmente de homossexualidade, que a Bíblia fala, a percepção é diferente do que se tem hoje. Então, em tese, a Bíblia combate um homossexualismo que não existe hoje. Entendeu? Ela combatia o homossexualismo que existia lá, mas não existe hoje. Então, hoje, eu tenho que revisitar o texto bíblico porque ele foi escrito pensando em um outro momento. Só que, se eu entender isso, eu tenho que pressupor que quem quis escrever assim foi o autor humano, que está limitado pelo seu conhecimento. Entendeu? Aí eu começo a ter o cânon dentro do cânon. E, de novo, heresia não surge, tá? Tem uma... Eu comentei com a Anne de vez em quando, porque a frase se encaixa em muitas coisas, né? Tem aquela série, uma série de televisão, essa de streaming agora, baseada lá nos livros do Senhor dos Anéis, e tem uma hora lá que o vilão da história lá tá debatendo com uma das heroínas lá, e a heroína começa a dizer lá, né? Você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro, você fez isso. Aí ele disse, olha, você me dá muito crédito, entendeu? Né? Tem muita coisa que você está dizendo aí que não foi eu que fiz, não. Eu só me aproveitei das confusões que vocês mesmos arrumaram e fui fazendo. E, às vezes, a gente dá muito crédito também para o inimigo. A gente fala, o inimigo isso, o inimigo isso. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, o inimigo não é tão criativo assim. Tá? Heresia, ele requenta o tempo todo. Tá? Heresias são requentadas o tempo todo. E uma heresia que é constantemente requentada é o que a gente chama de marcionismo, tá? Historicamente chamado de marcionismo. É a ideia de que dentro do cânon tem um cânon especial. Tá? Dentro da Bíblia tem a Bíblia. Tá? É a ideia de que eu faço divisão do texto bíblico entre palavra do apóstolo e palavra de Jesus, palavra do profeta e palavra dos apóstolos, palavra veterotestamentária e palavra neotestamentária, como se eu pudesse fazer esse tipo de avaliação. Tá? Contudo, o texto bíblico não pode ser interpretado dessa forma, porque se eu interpreto dessa forma, eu começo a dizer que tem partes da Bíblia que são menos importantes do que outras. Se tem partes que são menos importantes do que outras, logo, quem vai me garantir o que de fato é importante e o que não é importante? Tá? Então, nesse sentido, a gente tem que pressupor, isso é um pressuposto, tá? Que o texto é obra da revelação do Espírito Santo. Todo o texto. De Gênesis capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, é tudo revelação divina. É tudo revelação divina. É o próprio Espírito de Deus que está coordenando os homens que serão usados ao longo da história para escrever o que escreveram. Tá? Então, nesse sentido, Deus revela-se de forma geral na criação e de forma especial e definitiva na Escritura Sagrada. Tá? E aí... essa é uma percepção, como eu estava voltando aqui só a frase de Bavinck, tá? Então, o texto em si, ele não é a revelação no sentido de que o papel é sagrado, tá? O papel não é sagrado, embora você tenha que respeitar o texto bíblico, tá? Respeitar o produto em si, tá? Ninguém vai ficar vilipendiando o texto bíblico, rasgando página da Bíblia para fazer média, né? Fazer um tipo de mise-en-scène, né, para fazer uma coisa chocante. Essas coisas, você respeita o texto pelo que ele é, tá?
Mas o texto em si, o papel, ele não é sagrado, mas ele é o meio pelo qual a revelação, que sim é sagrado, o conteúdo, a informação, e do jeito que ela está lá, ela é sagrada, ela é revelacional, ela é da parte divina, é como isso chega até nós. Então, todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, é o meio pelo qual Deus quis se revelar a nós. Tá? Então, isso é pressuposto. Tá? E por isso, eu considero toda a Bíblia como um texto sagrado de origem divina. Tá? Homens são usados, mas a origem é divina. Tá? A origem é revelacional. Tá? Isso é um pressuposto doutrinário, é um pressuposto dogmático. Se eu analisar o texto por outro pressuposto, eu vou ter dificuldades. Tá? Então, isso é um pressuposto dogmático. Eu creio que Deus fala comigo. Deus é o meu Salvador. Ele se revelou a mim na pessoa de Jesus Cristo. Onde que eu sei disso? Pelo texto bíblico. Tá? Como é que eu garanto, como é que eu confirmo isso? Pelo texto bíblico. Então, eu tenho que pressupor que esse texto é um texto que, de fato, tem origem divina. E daí você tem os desdobramentos da inerrância, da suficiência, da exclusividade, tá? Você tem da infalibilidade, tá? Que são atributos do texto bíblico que a gente vai, inclusive, dar uma pincelada ao longo da lição de hoje. Tá? Então, quais são as garantias que as Escrituras são, de fato, a revelação do Deus Trino? Tá? E aí, assim, agora a gente vai construir o raciocínio para mantermos essa afirmação inicial de que toda a Escritura é revelação de Deus para nós. Então, a primeira coisa que a gente tem é que o Pai falou e o Filho ouviu. Tá? Então, a gente vai perceber como a Trindade, na cadência dela, vai se manifestando, vão interagindo, Pai, Filho e Espírito, e isso produz o texto bíblico para nós. Tá? Então, por exemplo, Jesus Cristo, quando se apresenta aos seus discípulos, ele diz o seguinte, João capítulo 8, verso 28. Eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, preste atenção, Jesus não ensina absolutamente nada de si. E aqui é interessante, porque existe aqui um elemento que a gente tem dificuldade de compreender, que é essa temporária ou talvez até permanente, aí eu abro espaço para o debate, o momento não é esse, mas fica só a pulga na orelha de vocês aí. Aqui há uma temporária subordinação das pessoas da Trindade. Tá? Durante a economia da revelação, você tem uma temporária subordinação. O Filho se subordina ao Pai, tá? E o Espírito se subordina ao Pai e Filho. Tá? Há uma subordinação clara no texto bíblico. O Pai fala, o Filho ouve e faz. Depois o Filho fala, o Espírito ouve e faz. Tá? Então Jesus diz, olha, eu vou mandar o Espírito que vem de mim e do Pai. Entendeu? Então o Espírito vem amando do Pai e do Filho. Tá? Embora a gente afirme a independência das pessoas da Trindade, mas na economia da revelação você tem uma subordinação. Há quem discuta se essa subordinação é permanente. Tá? Existe uma discussão teológica de que essa subordinação seria permanente, mas e que isso de maneira nenhuma diminuiria a relação de pai e filho e espírito, que na verdade é uma subordinação em amor, em respeito, mas isso é uma discussão para outro momento, não é para agora não, mas só para que você entenda que na revelação, você tem esse processo. O Pai é quem dá início ao processo de revelação. Ele fala. O Filho ouve a ordem do Pai e o Filho vem até nós para fazer a vontade do Pai. Então, tudo que o Filho ensinou, ele não ensinou de si mesmo. Ele não ensinou daquilo que ele, o Filho, ontologicamente falando, quis. Ele veio especificamente a ensinar o que o Pai determinou para nós. Tá? O que o Pai quis dizer. Isso não significa que o filho estivesse de má vontade, significa que houvesse algum tipo de... Eu só vim aqui porque o Pai mandou, eu não queria falar com vocês, eu vim aqui porque eu vim obrigado. É óbvio que há uma relação de amor, o filho amou, o texto bíblico, né, famoso, João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode tranquilamente dizer, porque o Filho amou o mundo de tal maneira que se deu a si mesmo.
para que todo aquele que nele crê não pereça. O texto bíblico, aí eu não estou recomendando que você faça releituras do texto, mas é plenamente compreensível. O Filho amou tanto quanto o Pai, o Espírito amou tanto quanto o Pai e Filho. Eles se dão no processo de salvação e de redenção do povo da mesma forma, é a mesma intenção. Eles nos amam de igual forma, tá? Não é, mas em algum sentido, tá? O que Cristo está nos ensinando é ordenado pelo Pai. O que Cristo ensina aos seus filhos é diretamente ordenado pelo Pai. Isso é o próprio Filho que diz. E ele não diz só uma vez, ele diz mais de uma vez. João, capítulo 12, verso 49 até 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim o que faço é exatamente o que o Pai me ordenou. Então há uma pressuposição de que o Filho, tá, faz, ensina, ordena, comanda, orienta o seu corpo ali de discípulos e futuramente a sua igreja a partir do que o Pai falou com ele, tá? Então, o Pai falou, o Filho ouviu, aí depois você tem o Filho falando e o Espírito Santo ouvindo. Então, olha só, mesmo João, capítulo 16, verso 12 a 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E preste atenção, ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Então, preste atenção, Jesus diz, olha, eu tenho muita coisa para ensinar para vocês não têm condição de ouvir agora, não têm condição de suportar, tá? Mas vai vir o Espírito da verdade, e ele vai conduzir vocês a toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade. E aqui é uma implícita revelação, é uma implícita compreensão de que o Espírito Santo nos conduzirá ao conhecimento pleno daquilo que Jesus precisa revelar para nós, do seu Evangelho. E como é que se dá isso, gente? 66 livros da Bíblia, coordenados pelo Espírito Santo. Ali é que você tem a plenitude do que nos é possível saber da parte de Deus. Além disso, a gente não consegue compreender, a gente não precisa saber. Tá? Então, existem coisas que estão guardadas para o Senhor, para o Pai, para o Filho e para o Espírito, que estão além daquilo que nós precisamos. Mas o que nós precisamos saber sobre a verdade, tá? Sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a nossa realidade, sobre a realidade futura, sobre aquilo que nós precisamos para sair do buraco espiritual que nós estamos, o Espírito Santo encaminhou ao povo. E como é que ele fez isso? Texto bíblico. Revelação do texto bíblico. Coordenação dos homens que vão escrever esse texto bíblico. Tá? Então Jesus continua, ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu. Ou seja, o que Jesus conhece, ele fala ao Espírito. O que Jesus sabe, o que ele recebeu do Pai, ele passa ao Espírito e o Espírito vai falar a nós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, anunciará a vós. Então, ou seja, tudo que o Pai falou é do Filho, tá? E agora o Filho transmite ao Espírito, e o Espírito transmite à igreja. Por isso, o ato seguinte é o Espírito Santo fala e os apóstolos ouvem. Tá? Então, perceba a encadeação aqui, o encadeamento, perdão. Pai fala, o filho ouve, o Filho fala, o Espírito ouve e fala, o Espírito ouve do Filho e fala à igreja, fala aos apóstolos. Os apóstolos registram e chega até nós. Tá? Por isso, o que os apóstolos, e aqui entra apóstolos e profetas, porque nós vamos ver que o mesmo Espírito que move os apóstolos é o Espírito que move os profetas, que move os autores da lei, que move os autores dos textos escritos, históricos, poéticos do Antigo Testamento. É o mesmo Espírito, ele revela, ele fala ao povo de Deus. Então, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 13. Deus, porém, revelou-se a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Aqui o apóstolo está falando não só da salvação, que é dada gratuitamente, mas da revelação dessa vontade divina que é dada a nós, tá? Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo está falando de si mesmo aqui. Ele está dizendo, olha, eu não escrevo com pensamento humano, com sabedoria humana. Tá? Embora Paulo fosse um erudito. Tá? Ele está classificado ali dentro da categoria dos eruditos do povo judeu ali. Ele tá nessa faixa ali. Ele é um homem erudito, mas ele diz, olha, o que eu estou escrevendo não é erudição humana. O que eu estou escrevendo é o que o Espírito Santo revelou a mim. Então, o Espírito Santo revelou o quê? Revelou o que o Filho falou a ele. E o Filho revelou ao Espírito o quê? O que Deus falou a ele. Então, há um processo de encadeamento na produção do texto bíblico que envolve toda a Trindade e que nos faz ter a plena convicção de que todo o texto bíblico é texto revelacional. Absolutamente todo o texto bíblico é escrito orientado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então, continuando ainda, 2 de Pedro 1:21, pois a profecia nunca foi, esse a gente já leu no começo, né? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Né? Talvez na sua versão, depois de homens, tem ali entre colchetes santos. Né? Você já aprendeu o que significa esse colchete aí, é porque essa expressão santos talvez não esteja nos textos mais antigos. Ela vai estar em algumas cópias que talvez sejam mais numerosas, mas não necessariamente estão nos textos mais antigos. Então, você bota em colchetes porque há um debate se aquele texto está lá. E aí até vou fazer um outro parênteses rápido aqui. Talvez você se depare com alguma versão da Bíblia que tem saído por aí, acho que agora a nova NVI, que alguns textos que antigamente apareciam entre colchetes não estão mais no corpo do texto bíblico, eles estão em nota de rodapé. Tá? Então, por exemplo, esse texto, provavelmente, essa expressão santo, na versão nova da NVI e outras que vão acompanhando essa nova metodologia de produção de texto, estão tirando o texto lá do corpo principal e jogando para a nota de rodapé, porque é um texto que existe debate acadêmico sobre se ele está, de fato, nos originais, nos textos mais antigos, tá? Nos originais, e o que tudo indica, tá? Os indícios são de que eles são um acréscimo posterior. Tá? São um acréscimo posterior de algum copista, de alguém que tentou explicar alguma coisa. Por exemplo, quando diz, homens, que homens são esses? Os homens santos. Né? Aí, tese, que santos são esses? Os santos do povo de Deus, os santos da igreja, aqueles que foram, de alguma forma, iluminados pelo Senhor para revelar a vontade de Deus a nós. Tá? Então, há esse debate aí. Fechado parênteses aqui, voltando aqui para o texto. Então, o ponto é que toda a profecia, e aqui o Pedro está colocando o texto do Antigo Testamento, as profecias, e na mesma carta ele vai emparelhar o apóstolo Paulo com esses autores do Antigo Testamento. Então, ao momento em que ele emparelha o apóstolo Paulo com os autores do Antigo Testamento, ele enquadra também toda a produção neotestamentária, tá, na condição de texto revelacional. E aqui eu quero até fazer uma correção, porque aí é uma correção minha, de rota de pensamento meu. Tá? Eu tinha dificuldade em algum tempo de entender que o autor neotestamentário e o autor veterotestamentário têm consciência de que ele está escrevendo o texto revelacional. Entendeu? Eu entendia que o autor está escrevendo preocupado com um assunto divino, um assunto do povo de Deus, mas ele mesmo não tem consciência de que o que ele está produzindo será usado pelo Espírito como revelação permanente da parte de Deus. Por que eu pensava nisso? Porque o mesmo apóstolo Paulo que escreveu 2 cartas aos Coríntios, escreveu outras 2. E essas outras 2 não se guardou, entendeu? O mesmo apóstolo Paulo também escreveu outras cartas a outras igrejas, tá? Que estão relatadas no texto bíblico e elas não foram guardadas. Então eu tinha essa dificuldade. Mas confesso que depois, um pouco mais de estudo de profundidade, e especialmente quando se depara com esse tipo de percepção sobre a atuação do Espírito Santo,
fica muito claro que o autor neotestamentário, ele tem consciência de que o que ele está escrevendo está sendo orientado pelo Espírito Santo. E ele já pressupõe que aquilo é texto revelacional para Deus, tá? Para o povo. O autor veterotestamentário, talvez isso fique um pouco mais diluído, porque nem todo autor veterotestamentário é conhecido da gente. Então, por exemplo, você não sabe quem escreveu o livro de 1 Reis, 2 Reis, entendeu? Você tem uma ideia de que isso foi organizado por alguém, né? Mas você não tem ideia de quem são os autores diretamente, né? Por exemplo, o próprio livro de Eclesiastes, existe a dúvida se de fato ele é escrito ou não por Salomão, tá? Ao que tudo indica, foi escrito por ele, mas existe uma dúvida se foi escrito por ele ou não, tá? Mas o fato é que, de uma maneira mais ampla, é possível você conseguir concluir que os autores bíblicos, eles têm consciência de que eles estão sendo usados pelo Espírito Santo para escrever revelação da parte de Deus. Então, não é acidental. O autor sabe o que está fazendo e ele escolhe as palavras que escolhe porque ele tem consciência do que ele está fazendo é orientado pelo Espírito Santo. Tá? Então, nesse sentido, eu quero continuar aqui com essa frase aqui do autor, né, dos autores, do Greg Elliston e o... como é que é o nome do cara? O Greg Ellison e o Andreas Kostenberger. Tá? Kostenberger é o sobrenome dele. Eles são autores desse livro que eu estou usando como base, O Espírito Santo, da editora Pronobis. Na página 357, ele diz o seguinte: a Escritura, a revelação especial, é revelação trinitária iniciada pelo Pai, expressa através do Filho e terminada pelo Espírito Santo que a inspirou. Tá? E aí, entendido isso, a gente precisa compreender como é que se dá o processo de inspiração das Escrituras. Tá? Então, os mesmos autores, na página 360, algumas páginas depois, ele vai dizer o seguinte: olha, a inspiração é a obra especial do Espírito Santo, pela qual ele supervisionou os autores humanos, enquanto compunham os seus escritos, enquanto esses autores empregavam suas próprias personalidades, perspectivas teológicas, estilos de escrita, e assim por diante. O Espírito assegurou que o que eles escreveram era o que Deus queria que eles escrevessem, a palavra de Deus totalmente verdadeira e divinamente autorizada. Então, por exemplo, o que o autor está dizendo aqui para nós é que o Espírito Santo, ao longo da história, ele vai supervisionando todo esse processo de redução à escrita da revelação divina, tá? De pegar a revelação, por exemplo, por que eu sei que Deus se apresentou a Moisés em uma sarça ardente? Porque Moisés depois escreveu isso. Tá? Alguém escreveu essa história. Tá? Não tinha um observador anônimo, né, observando Moisés e anotando os passos de Moisés. Ele é que depois vai sentar e vai dizer: olha, a história se deu assim. Tá? O Senhor se apresentou diante de mim, a minha história é essa, eu nasci no lugar tal, depois eu fui mandado para outro lugar, aí eu fui criado pela filha do faraó, depois de ser criado pela filha do faraó, eu acabei matando um egípcio, aí eu fugi para lá, sei o quê, fiquei um tempo tal, casei, estou lá cuidando da minha vida, servindo lá de pastor dos rebanhos do meu sogro, estou lá cuidando da minha vida, e de repente um dia passei e o raio de uma sarça estava pegando fogo e o fogo não acabava e eu comecei a achar aquilo estranho. Me aproximei, quando eu me aproximei, eu ouvi Deus falar comigo. E aí Deus disse: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está pisando é santo, porque eu estou aqui. Então eu comecei, e aí Deus se revelou a mim. Tá? Então, por que eu sei isso? Porque alguém escreveu essas coisas. Como é que Moisés vai escrever isso? Como é que Moisés faz esse processo? O Espírito Santo coordena isso. Tá? O Espírito Santo inspira e o Espírito Santo coordena ele a escrever as coisas do jeito que escreveu. Então o Espírito Santo se encarrega de que as palavras que Moisés escolha sejam palavras que de fato representem a vontade de Deus para que aquele assunto, aquele tema seja conhecido de nós. Tá? Embora o Espírito Santo respeite a técnica e o estilo literário do autor. Por exemplo, se você pegar um texto se você começa a estudar as cartas paulinas, você aprende a ler um texto paulino. Você começa a notar que tem coisas que se repetem. Entendeu? Eu já chamei a atenção dos irmãos aqui. O Paulo costuma fazer algumas coisas. Por exemplo, Paulo usa duas coisas que são clássicas de Paulo.
a diatribe, isso é clássico dele, que é essa discussão com um personagem fictício que ele cria, né? Alguém poderá dizer isso? E aí ele mesmo responde, né? Isso é uma técnica de escrita que é típica de Paulo. Você não encontra nos outros autores neotestamentários. Você não encontra diatribe nas cartas, na carta de Tiago, na carta de Pedro. Você não encontra esse tipo de técnica, porque isso é algo típico de Paulo. Paulo costuma fazer isso. Outra coisa que Paulo costuma fazer, Paulo trabalha, ele escreve, a gente vai chamando de um efeito, quase que um efeito estilingue. Ele começa a tratar de um tema, aí ele dá uma leve pincelada do tema, aí ele vai, daqui a pouco ele lá um capítulo, 2 para frente, ele aprofunda o tema. Aí ele puxa aquela informação lá de cima que ele já trabalhou, aí ele dá uma aprofundada no tema e aí expande ele e aí volta e introduz outro tema. Ele costuma fazer isso constantemente. Se você pegar a carta de Romanos, todos os temas trabalhados do capítulo 1 até o capítulo 13, basicamente, ele vai trabalhar mais de uma vez. É cíclico o processo. Inclusive, quando a gente vai trabalhando as mensagens, você tem a sensação de mas eu já falei disso, entendeu? Por que eu já falei disso? Porque lá atrás ele já tocou nesse tema, tá? Ele já introduziu o tema. Então, por isso que é importante você conhecer o texto todo. E você vai pegando outras cartas, ele costuma fazer isso. Nas cartas maiores, isso é mais claro, tá? Porque a carta, como ela é maior, ele tem mais tempo de girar esses ciclos, né? Quando uma carta é mais curta, então fica mais, você não percebe tanto essa redundância, essa repetição. Mas, por exemplo, quem gosta de atribuir a autoria de Hebreus a Paulo, só faz isso por causa da erudição do autor. Mas não consegue passar no crivo do estilo literário, porque a escrita de Hebreus é muito diferente da escrita de Paulo. Entendeu? Você percebe, são 2 autores distintos. Entendeu? São 2 pessoas distintas que estão escrevendo. Essa é, inclusive, uma das brigas que se tem com o livro de Isaías. Tá? Porque o livro de Isaías, se você lê-lo atentamente, você vai perceber que existem 3 estilos literários em Isaías. Tá? Isso gera uma discussão dentro da academia que existem, na verdade, 3 autores. Tá? Um autor que talvez seja o próprio profeta e outros 2 autores que escrevem, continuam a história, continuam o relato e atribuem a Isaías. Tá? Usam aí fazem uma autoria apócrifa. Né? Aí você tem o Deutero Isaías, o Distrito Isaías e esqueci, tem uma outra expressão que usam para separar as 3 fases de Isaías ali, entendeu? Há quem defenda que, na verdade, é o mesmo autor, porque a saga de Isaías é longa, né? Isaías começa num período e o período de profecia dele é muito longo, ele vai por alguns reinados, né? Ele passa algumas décadas, e aí há quem defenda que, provavelmente, que ao longo desse tempo ele foi mudando o estilo de escrita, tá? Mas existe um debate, por quê? Porque é nítido que existe um estilo de escrita em um canto e um estilo de escrita em outro canto, entendeu? Existe uma técnica usada em um canto e uma técnica usada em outra. Então, nesse sentido, o Espírito Santo se encarrega de usar vamos dizer assim, o estilo literário do autor. Tá? Por exemplo, você pega os evangelhos. Eles contam basicamente a mesma história, mas é muito clara a diferença de Lucas para os demais, entendeu? O jeito de Lucas escrever é uma preocupação diferente. Lucas está, de fato, contando uma história mais detalhada. Ele quer que você conheça todos os detalhes. Ele quer que você entenda o enredo por completo. Mateus, por exemplo. Mateus não. Marcos. Marcos começa, se eu não me engano, ele começa já no período de Jesus adulto. Ele ignora o fato de Jesus ter nascido. O nascimento de Jesus é praticamente ignorado por Marcos. Então, existe um estilo, uma preocupação em cada autor. E o Espírito Santo utiliza isso. Tá? Nesse sentido, os indivíduos, não é que eles são... A Bíblia não é uma psicografia. Tá? Para usar uma expressão aí a Bíblia não é uma psicografia, não. O Espírito Santo não se apodera do indivíduo e o cara começa a escrever o texto bíblico. Não, o Espírito vai trabalhando na mente do autor, o autor vai escrevendo, e o autor vai utilizando das suas técnicas, da sua própria estilo, do seu próprio jeito,
e dos seus elementos também, da sua percepção teológica, que o autor cita aqui. Porque, por exemplo, se você lê 1 Reis, 2 Reis, e depois você lê 1 Crônicas e 2 Crônicas, você vai perceber que são a mesma história que está sendo contada. Tá? Só que quando você vai para a 1 Crônica e 2 Crônica, existem elementos diferentes nas mesmas histórias. Em 1 Reis, tem um determinado momento que diz que Davi ordenou fazer um recenseamento, tá? Né, que Deus não queria que fosse feito. Tá? Quando você vai ler esse texto em Crônicas, o texto diz que Satanás, o inimigo, é que levou Davi a fazer aquilo. Entendeu? Qual é a distinção aqui? O Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas, é escrito depois do exílio. Tá? Então, o que acontece? O povo foi para o exílio. No exílio, eles têm contato com outros elementos culturais. A ideia desse adversário espiritual, ela é construída no exílio. Tá? Ela não é da tradição judaica, ela vem da influência da tradição babilônica, da tradição assíria, e aí eu recomendo que você leia o livro Os Outros da Bíblia, tá? do André Heinck, publicado no Brasil pela Thomas Nelson. Tá? Os Outros da Bíblia. Ele vai explicar toda essa relação de influência das culturas ao redor de Israel, como essas culturas constroem a identidade do Israel bíblico. Tá? São 3 livros bastante interessantes do mesmo autor. É Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia. Tá? É uma trilogia que ele escreveu. Os Outros da Bíblia é como os outros povos influenciam Israel. Aqueles da Bíblia é sobre o povo de Israel mesmo, como é que ele se dá, o Israel veterotestamentário, Israel neotestamentário. André Heinck, é Heinck, é H-E-I-N-K, eu acho que é isso. E Nós e a Bíblia é como é que a gente lida com esses elementos todos, né? Que é uma trilogia, né? Vale a pena você ler. São livros pequenos, não são livros grandes, não. Vale a pena a leitura. Tá? Mas o ponto é que, essa percepção de que existe um adversário espiritual, ela é construída no imaginário judaico lá no exílio. E aí, quando eles voltam e reescrevem a história dos seus reis, que é a 1 Crônicas e 2 Crônicas, o novo autor ele já tem a percepção, fala assim, olha, isso aqui é a ação do inimigo, entendeu? Isso aqui não é a ação de Deus na vida de Davi, ou isso aqui também não é o próprio Davi fazendo, isso aqui é a ação do inimigo. Então começa a se atribuir essa ideia do inimigo, essa ideia da serpente, do inimigo, daquele que... aí começa a se juntar com todo o imaginário que já se tinha. Então é importante a gente entender. Então o Espírito Santo também usa a percepção teológica do autor bíblico. Tá? Então, nesse sentido, compreendido, a gente pode afirmar que a inspiração é plenária. Tá? E aqui são afirmações dogmáticas mesmo, para você guardar na memória aí. Tá? A inspiração é plenária. E o que eu quero dizer com plenária? Toda a Escritura, tá? De Gênesis a Apocalipse, a plenitude dela é inspirada por Deus. Tá? Então, todos os textos, do primeiro texto de Gênesis ao último texto de Apocalipse, inclusive aqui, meu irmão, tá, minha irmã, o texto de Cantares. Tá? O texto de Cantares é um texto inspirado. É difícil? Nunca vi um pastor pregar em Cantares? Nunca vi. Acho que não vou ver. Entendeu? Porque realmente é um texto complicadíssimo de você expor, né? E Cantares tem cenas para maiores de 18, tá? Tem cenas para maiores de 18 tranquilamente ali, tá? Inclusive, quando você estiver lendo a Bíblia com seus filhos, se for menores, vá acompanhando, tá? Porque chega ali em Cantares, tem cena para maior de 18 explícito ali, tá? É óbvio, está envolto em um tom poético, tá? Mas tome cuidado ali porque há tempos e tempos para cada uma dessas atividades, tá? O ponto é que o texto é um texto inspirado. Tá? Por mais que seja estranho para nós, ele foi inspirado. Há algo que o Espírito de Deus quer revelar ao povo de Deus sobre como Deus quer falar ao seu povo, explícito naquelas informações que estão ali em Cantares, no relato de Cantares. Tá? Então, é plenitude, é plena, tá? É plenária, perdão, a inspiração.
ela é verbal, tá? Então as palavras são inspiradas e não apenas conceitos, e aqui é um ponto interessante, tá? As palavras escolhidas pelos autores bíblicos foram inspiradas pelo Espírito Santo, tá? Elas não são aleatórias. O Espírito Santo não inspira conceitos, tá? Ele de fato inspira conceitos e orienta o uso de palavras. O autor bíblico escolhe as palavras que o Espírito Santo de Deus quer. E aqui um parênteses só para que você entenda melhor. Essas afirmações todas que a gente faz, eu vou terminar e faço o comentário no final. Então, são confluentes, tá? Ou seja, o Espírito Santo e o autor escrevem junto, tá? No sentido de que o Espírito Santo ele inspira o indivíduo, ele ajuda ele a escolher as palavras, ele orienta na escolha das palavras, mas quem escreve de fato é o indivíduo, tá? O Espírito Santo não se apodera do indivíduo para escrever alguma coisa. De novo, não é psicografia, tá? É uma ação autônoma. O homem está escrevendo de fato. Não é Paulo que escreve, nem sempre ele que escreve, é um amanuense que escreve, mas a gente viu lá no finalzinho de Romanos que ele diz, né, eu, fulano, que escrevo essa carta, né, porque Paulo tinha um problema de vista, então ele não conseguia escrever. Por exemplo, lá em Gálatas ele vai dizer, olha, veja com grandes letras, eu mesmo vos escrevo. Ou seja, ele estava com dificuldade de enxergar, então ele escreve com umas letras grandonas assim, na carta. Tá? Mas o fato é que Paulo, é Paulo que está escrevendo, é Lucas que está escrevendo, é Mateus, é Moisés que escreveu, ainda que ele possa ter organizado uma série de relatos ali, juntado, compilado, trabalhado, mas ele é a mente por trás da organização e da escolha de como aquilo tudo vai ser escrito. Tá? É óbvio que você tem alguém que provavelmente é Josué, que termina o livro de Êxodo, porque Moisés morre antes do fim, né? Então não dá para ele escrever sobre a morte dele. Né? Então alguém é que escreveu, muito provavelmente é Josué que termina, mas a autoria continua sendo dada a Moisés. Mas o ponto é que os autores bíblicos eles trabalham autonomamente, inspirados, orientados e iluminados pelo Espírito Santo. Então a inspiração ela é plenária, é toda a escritura, não é uma parte e outra parte. Ela é verbal, porque as palavras que são usadas no texto bíblico são as palavras que o Espírito Santo queria que o autor usasse, e confluente, porque é um trabalho concorrente, autor e Espírito Santo. E aqui é um parênteses, tá? Deixa eu fazer uma explicação que eu acabei não anotando aqui. A inspiração, ela é, nesses termos, para os textos originais, os textos autógrafos, o texto que o autor fisicamente pegou e escreveu. Esse tipo de afirmação eu não posso aplicá-la indiscriminadamente a todos os textos posteriores, tá? Por exemplo, a sua Bíblia, ela foi trabalhada por uma equipe de pessoas que escolheram os melhores, mas a sua Bíblia não está no idioma original, ela está num outro idioma. Então, nesse processo de tradução, o autor da tradução precisou escolher palavras, porque no léxico gramatical da língua de origem era uma palavra e no português eu preciso escolher outra. Por exemplo, texto clássico, 1 Coríntios 13. Tá? O apóstolo Paulo não usa a palavra amor, até porque em grego você tem umas 4 palavras para simbolizar o que nós, em português, usamos uma única palavra. Amor para todas elas. Tá? Então, por exemplo, ali em 1 Coríntios 13, muito provavelmente a ideia é estar mais com caridade. Então você está, inclusive a palavra que é usada lá, no grego original, é caritas, que é uma palavra que vai dar origem, no português, à palavra caridade. Tá? Então, nesse sentido, algumas traduções traduzem por caridade, outras traduzem por amor. Tá? O autor que está traduzindo, ele tem que escolher, ele tem que fazer uma escolha. Esse autor não é inspirado, tá? Esse autor não tem inspiração plenária e verbal, esse tradutor. Quem tem essa inspiração é o autor original. Nós cremos que esses homens e mulheres que trabalham nessas equipes, eles fazem o melhor para chegar até nós as melhores opções, as melhores traduções. Tá? Contudo, as nossas traduções podem cometer uma falha ou outra. Pode haver uma escolha equivocada, pode haver uma escolha que não tenha sido uma escolha mais
vamos dizer assim, mais apropriada, podia ter sido uma outra. Por isso é importante você se debruçar, estudar e ler com calma e se amparar em uma estrutura que esteja ao seu redor para entender corretamente o texto. Então, se amparar em outros textos, fazer comparativo de versões, estudar, aprender a fazer uma análise do contexto geral, tá? Porque essas informações que nós estamos trabalhando nesse momento, elas estão adstritas e são garantidas para aquele texto original, só que esse texto original não existe mais, tá? A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a carta mesmo, ela não existe mais, tá? O que nós temos são cópias das cópias com algum tempo de distância, anos de distância, tá? Décadas, no mínimo décadas, tá, de distância. Você não tem, na verdade, os manuscritos mais antigos que nós temos vão datar de 300 anos de diferença. Entendeu? Então, são 300 anos de cópias. Nesses 300 anos de cópias, você pode perder fragmentos, você pode perder uma parte, você pode desconhecer algum tipo de afirmação que está sendo feita. Então, é um trabalho que esses homens e mulheres dessas comissões fazem de organização desse texto, de maneira que você consiga ter o mais próximo, tá? Mas, por exemplo, a sua Bíblia aí, por exemplo, eu gosto de usar a Almeida século XXI. Por mais que eu goste da Almeida século XXI, que eu confie no pastor Russell Shedd, no pastor Luiz Saião, que fazem parte da equipe de organização dessa versão em português, por mais que eu acredite que esses homens são homens de Deus, esse texto que eu uso não é um texto infalível, no sentido de que ele é infalível, tá? O que é infalível, o que é inspirado plenariamente, que tem autoridade, que é inspirado verbalmente, que é confluente com o Espírito Santo, são os originais, aquilo que ficou lá atrás, tá? Aí você pode estar se perguntando, ok, pastor, então, mas o que me garante que esse material que nós temos hoje podem ainda ter algum tipo de credibilidade? O que nos garante é que o Espírito Santo tem orientado o povo de Deus ao longo da história a manter o mais fiel possível que nós temos com os originais. Por isso, é sempre bom você olhar essas anotações que as Bíblias fazem e não apenas ter um tipo de reação negativa, tipo esse agora, que saiu essas versões agora com a NVI, que tira o texto e coloca em nota de rodapé. Muita gente está reclamando, dizendo que estão tirando o texto da Bíblia. Aí já começa aquela história, vem a besta do Apocalipse, o sinal do tempo e tal. Né, começa essa coisa, estão alterando o texto bíblico. É bom que essas coisas aconteçam, porque a igreja vai amadurecendo a entender que o texto que ela tem na mão é um texto complexo. Ele não é um texto simples. Isso demanda que a igreja se debruce sobre estudo, sobre conhecimento. A nossa confiança é que os textos originais são inspirados. Então, o que chega até nós de cópia, nós precisamos da maior pureza possível para garantir que tudo que chega a nós é, de fato, aquilo que os autores originais querem trazer para nós. Em relação, por exemplo, ao Antigo Testamento, nós temos um índice de confiabilidade de mais de 95%. Tá? Então, assim, o que você tem na mão hoje tem 95% de chance de ser exatamente o que o povo judeu manteve nos seus documentos há mais de 5, 6 mil anos atrás. Entendeu? Tá? Isso muito por causa dos manuscritos do Mar Morto, né, que foram encontrados na década de 70, que são cópias bem antigas, que demonstram que o que a gente tem da Bíblia hoje é exatamente igual com aqueles manuscritos lá que foram preservados de maneira quase que miraculosa, né? E do Novo Testamento, a gente também tem um índice de confiabilidade altíssimo, tá? Vai lá para casa dos 90%, porque a quantidade de fragmentos que nós temos, de textos muito antigos, quando bem organizados e bem estudados, mantém um padrão muito fiel do texto. Então, você pode ter plena convicção de que o que você tem é o mais próximo, é o mais certeiro, é a cópia mais próxima do que os autores originais escreveram. Mas, como você tem uma tradução, a sua tradução pode conter problemas, ela pode conter falhas, ela pode conter escolhas de textos equivocados. Por isso é importante que você, em algum momento, comece a entender, fazer uma boa interpretação do texto,
para que você possa melhorar a sua convicção do texto como um todo. Tá? Deixa eu continuar aqui, porque senão a gente vai ter que parar, porque já são quase 11h30. Então, ou seja, o autor bíblico diz o quê? 2 Timóteo 3, 15 e 17. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podes fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Vamos dizer aqui, continuando aqui. Ainda sobre a inspiração, tá? O Millard Erickson, que é um teólogo sistemático, na teologia sistemática dele, ele faz uma afirmação. Quando ele debate o tema sobre a inspiração, ele propõe uma conclusão. Ele diz o seguinte, olha, o que estamos propondo é que o Espírito Santo pode, de fato, dirigir os pensamentos do autor bíblico. No entanto, a direção do Espírito é bem precisa. Como Deus é onisciente, há base para pressupor que os seus pensamentos sejam precisos, mais do que os nossos. Consequentemente, no vocabulário do autor, haverá uma palavra que transmitirá mais adequadamente o pensamento que Deus está comunicando, embora a palavra em si possa não ser adequada. Ao criar o pensamento e estimular a compreensão do autor bíblico, o Espírito o levará a usar uma palavra específica em vez de outra qualquer. Aqui é uma defesa da ideia da inspiração plenária, de que todo o texto bíblico, e da inspiração verbal, de que o que o autor está escrevendo foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, consciente, onisciente como Deus é, tá? Ele escolhe na mente do indivíduo a palavra que melhor se adequa ao que o autor, ao que Deus quer falar por intermédio do autor. Lembrando que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Tá? A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento é escrito todo em grego. Tem um trechinho em aramaico ali. E o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Tá? São línguas, todas as 3 versões dessas línguas são línguas mortas. Tá? O hebraico que nós temos hoje é um outro hebraico, é um hebraico mais moderno. Tá? O grego também, que é escrito no Novo Testamento, é um grego de rua, é um grego popular, não é um grego erudito. O grego que nós conhecemos hoje, o grego moderno é diferente do grego clássico, que é diferente desse grego que a gente tem no texto bíblico, que chama de grego koiné, né? Que é um grego popular. Né? Embora alguns autores aparentemente dominassem uma gramática em grego melhor. Tá? Mas a ideia aqui é que esses textos todos eles são textos com linguagens que, em tese, já não se utiliza mais hoje. Mas, na hora que o autor está escrevendo, o Espírito Santo escolhe, no vocabulário daquele autor, a palavra que mais se adequa ao que o Espírito Santo quer falar por intermédio daquele indivíduo. Tá? Então, de novo aqui o Bavinck falando sobre isso, ele diz assim, ó, Deus ou o seu Espírito é realmente o locutor da sua palavra, mas, ao dar expressão a ela, faz uso dos profetas e apóstolos como seus agentes. Tá? O Erickson completa dizendo o seguinte, porque a Bíblia foi inspirada, podemos estar seguros de que recebemos as instruções divinas. O fato de não havermos vivido na época em que aconteceram os eventos e ensinamentos que compõem a revelação não significa que tenhamos sido espiritual ou teologicamente prejudicados. Temos um guia confiável e somos encorajados a estudá-lo intensamente, pois sua mensagem é, de fato, a palavra de Deus para nós. É porque nós cremos que esse texto é a palavra de Deus que nós nos debruçamos em estudá-lo. Tá? E aqui é um ponto interessante, que eu vou fazer um breve link com a noite, tá? Com as aplicações da noite, mas se você... Foi um exemplo que eu vi numa mensagem, um pastor fazendo uma seguinte aplicação. Se alguém te desse um mapa do tesouro, escrito em sumério, tá? E disseram para você, olha, esse mapa... ele indica um local onde você tem $1 bilhão em barras de ouro. Tá? Tá aqui, só que está em sumério. Tá? Não sei, alguém aqui fala sumério? Não. Mas se te desse um mapa desse e você tivesse plena confiança de que realmente aquele mapa indicaria um local onde tem $1 bilhão em barras de ouro, você ia dar o jeito de aprender sumério. Entendeu? Você ia dar o jeito de correr atrás, você ia dar o jeito de entender aquele negócio, você ia dar o jeito de
de descobrir aquilo. Você talvez não se quer nem comentar isso com ninguém, que é para não correr o risco do indivíduo descobrir antes de você. Entendeu? Você não ia contratar alguém que sabe sumério para te ensinar ou para traduzir o mapa para você. Porque se ele traduz, ele descobre tal meu ouro e pega primeiro do que eu. Então você ia correr atrás. Se nós afirmamos que o texto bíblico é palavra de Deus para nós, por que que nós não nos debruçamos em destrinchar o texto? Entendeu? Porque talvez a gente não acredite que o texto é palavra de Deus para nós. E aí a gente dá uma desculpa, vamos dizer assim, polida, né, espiritual ou impiedosa, né? Ah, mas é muito complicado, pastor, é um texto difícil, né? É um texto antigo, né? Eu tenho dificuldade de entender, né? Eu não sei grego, eu não sei hebraico, né? Eu prefiro deixar o pastor estudar essas coisas. Aí ele diz para mim, é como se eu estivesse dando para outro, traduz o mapa do tesouro e acha você mesmo o tesouro e se você quiser, você compartilha o tesouro comigo, entendeu? É óbvio que eu não estou dizendo que os pastores estão escondendo o tesouro de vocês, é o contrário, a gente espera que os pastores, movidos pelo Espírito Santo, compartilhem a rota do tesouro, mas o mapa está na sua mão, entendeu? O mapa está na sua mão, então você tem que se dedicar a estudar esse texto, tá? E é porque nós temos plenamente confiança de que esse texto é a palavra de Deus, eu deveria amá-lo e buscá-lo cada vez mais, tá? Sobre a veracidade das Escrituras, tá? Uma vez que os apóstolos e os profetas falaram e escreveram movidos pelo Espírito de Deus, e considerando que Deus não é homem para mentir, a conclusão lógica é que a Bíblia, na condição de revelação especial de Deus, é verdade. Então, partindo de todo esse pressuposto que a gente está construindo, de que ela é inspirada, de que toda ela foi inspirada, de que o Espírito Santo atua diretamente na escolha das palavras, na escolha do que o indivíduo está fazendo, a conclusão que eu tenho para chegar é de que se Deus é Deus que não mente, quando Ele se revela em verdade. Tá? Então, a palavra de Deus é verdade para nós. Tá? O autor desse livro aqui, The Words of God and the People of God, na página 8, esse texto está sendo citado pelos autores desse livro que eu estou usando como base para ampliar nossos estudos. Ele diz o seguinte, o Deus Trino é o Deus verdadeiro, o que significa que sua revelação também é verdadeira. As palavras que o Pai fala ao Filho, que fala e o Filho ouve, são palavras verdadeiras. As palavras que o Filho ouve e fala são palavras verdadeiras. As palavras que o Espírito ouve e fala são palavras verdadeiras. E as palavras que o povo de Deus lê, às quais presta atenção, são as verdadeiras palavras das Escrituras. Como o próprio Jesus expressou, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, nesse sentido, a palavra, a inerrância dela, a suficiência dela, a inspiração dela é completamente verdade, tá? E nós partimos desse pressuposto e a partir disso nós nos relacionamos com esse texto, compreendendo que se Deus é verdadeiro, Ele é verdade, Ele se revela em verdade, então toda a sua palavra é verdade. Finalizando aqui sobre a iluminação e interpretação das Escrituras, tá? Assim como o Santo Espírito supervisionou os autores bíblicos enquanto eles escreviam o texto sagrado, garantindo a veracidade, ele também se envolve os ouvintes e leitores das Escrituras por meio do seu trabalho de iluminação à medida que eles procuram entendê-la e praticá-la. O que nos garante que o texto que nós temos hoje, tá? O que nos garante que o texto que nós temos hoje, na sua mão, quando bem interpretado, quando bem aplicado, quando bem ensinado, de fato revela para nós a vontade de Deus, apesar de que aqueles elementos todos que eu falei, da inerrância, da suficiência, da inspiração plenária, da inspiração verbal, da inspiração confluente, todos esses elementos estejam adstritos aos originais, o que me garante que o que o seu pastor, que o pregador, que o que o professor genuinamente entrega a você é vontade de Deus, é a inspiração do Espírito Santo, a iluminação, perdão, do Espírito Santo que dá a esses homens e mulheres no preparo desses estudos. Por isso é importante que você esteja em uma igreja que de fato dê valor a um estudo aplicado do texto bíblico, à exposição do texto bíblico, à avaliação do texto por completo,
a uma vida de piedade que não se limite apenas a aparentar, mas que de fato estude o texto bíblico, tá? Porque o que me garante que um pregador entrega é a minha expectativa de que esse pregador tenha sido iluminado pelo Espírito Santo, entendeu? Agora, como é que eu posso avaliar se o pregador de fato foi iluminado? O mesmo Espírito que ilumina o pregador também me ilumina, também me dá entendimento do texto. Então, mais uma vez, eu digo aos irmãos, o sonho de todo bom pastor, de todo bom pregador, é que ele produza uma membresia autônoma no conhecimento bíblico, entendeu? O que um bom pregador sempre tenta é fazer com que você se torne cada vez mais conhecedor do texto bíblico, a ponto de você poder fazer a avaliação de tudo quanto chega até você, endereçado como se fosse palavra de Deus, entendeu? Então, essa é a expectativa de todo bom pregador, de todo bom pastor. É a minha expectativa, tá? Como pastor e como ensinador nessa igreja, como professor nessa igreja. É que você ouça o que eu falo e que você mesmo olhe para o texto e entenda e reconheça no texto. Que você não seja dependente do púlpito para todas as coisas. Tá? É que você tenha conhecimento para olhar para o texto e dizer assim, bem, ele está dizendo isso, bem, faz sentido com isso, mas, peraí, tem outra coisa que em outro texto diz isso. Como é que eu ligo uma coisa com a outra? Porque o mesmo Espírito que me inspira a preparar pregações e preparar lições é o Espírito que também, me inspira não, perdão, que me ilumina, tá? É o Espírito que ilumina você no entendimento também, tá? De novo aqui, pastores não são uma casta especial, tá? No sentido de que foi dado a eles um conhecimento gnóstico superior à igreja, tá? Pastores são homens chamados para uma tarefa, para um ministério, tá? É óbvio, Deus vai dar dons a eles, vai dar um amor maior pelo texto, uma preocupação maior, um envolvimento maior, uma capacidade melhor de articular ideias e de apresentar conteúdo. É possível isso, tá? Que a gente faz essas distinções, mas não foi dado ao pastor um conhecimento que não é dado à igreja, tá? Não foi dado ao pastor uma espécie de iluminação gnóstica especial que só os homens que foram ordenados como pastor é que de fato tem essa capacidade de entendimento, tá? O mesmo Espírito que me ilumina no entendimento do texto bíblico para a preparação de uma mensagem é o Espírito que ilumina cada um de vocês no estudo e no entendimento do texto bíblico, né? Então, nesse sentido, a expectativa é que os indivíduos da igreja abracem o texto e conheçam o texto e, através da iluminação do Espírito Santo, entendam o texto, tá? Então, a iluminação é obra do Espírito Santo pela qual ele capacita a compreensão das Escrituras, iluminando seus leitores. E aqui deixa eu fazer uma pequena distinção, tá? Eu já fiz em outras aulas, mas aqui quando a gente usa as expressões, tá? Inspiração e iluminação, elas têm aplicações distintas, tá? Inspiração, quem tem são os autores bíblicos, tá? O autor bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo, tá? Ele foi inspirado. Iluminação é algo que é dado ao leitor do texto bíblico, tá? Ao estudante do texto bíblico. Então, hoje, nós não temos mais a inspiração, no sentido de que pastores não são inspirados pelo Espírito Santo a produzir alguma coisa de revelação do Espírito Santo, tá? Por isso que nós rejeitamos, tá, qualquer revelação extra-bíblica, tá? Então, assim, eu sei que você popularmente diz, nossa, a pregação hoje foi inspirada, tá? Isso você está dizendo de maneira popular, tá? Nós estamos dizendo, mas o correto é, hoje o pastor foi iluminado, tá? Hoje a pregação realmente foi uma iluminação especial, porque inspiração, biblicamente falando, o conceito é o ato do Espírito Santo influenciar o indivíduo a produzir revelação, tá? Revelação da parte de Deus, tá? Então a gente vai corrigindo as compreensões teológicas aí para a gente entender melhor como é que se dá com essas expressões, tá? A iluminação é necessária em razão da cegueira espiritual natural do homem caído, porque nós somos caídos, nós precisamos que o Espírito Santo ilumine nossos olhos para que nós possamos olhar o texto bíblico e compreender as verdades
do texto lá. Tá? 2 Coríntios 4, 3 a 6. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão percebendo que está encoberto, entre os quais Deus, o Deus desse século, cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, se a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, aos 2 Coríntios, deixando claro que a mente do ser humano está encoberta, por isso ela precisa ser iluminada para entender a revelação de Deus a partir do texto bíblico. 1 de Pedro, capítulo 10 a 12, capítulo 1, verso 10 a 12, foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião em que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós, não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas e que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado de Deus, vos pregaram o Evangelho, até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é a mensagem que os profetas antes examinaram e procuraram conhecer com cuidado, foi profetizada a eles pelo Espírito de Cristo, dizendo a eles que essa mensagem não era para eles, mas era para tempos futuros, tá? E quando essa mensagem chegou até eles, tá? Essa mensagem foi revelada que não era para eles, que era para vós, né? E eles ministraram essas coisas, anunciando aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, pregariam o Evangelho, ou seja, a mensagem que foi pregada aos profetas pelo Espírito, foi instruída aos profetas pelo Espírito, também foi anunciada aos apóstolos, e os apóstolos estão anunciando isso a nós. Então, como é que nós podemos entender essa mensagem? Por meio da iluminação do Espírito, porque o Espírito falou, inspirou profetas e apóstolos. Tá? O Espírito não inspira apóstolos e profetas modernos. Tá? Profetas modernos, pastores, e aí a gente coloca o pastor dentro da categoria de profeta, eles são iluminados pelo Espírito Santo. E aí, deixa eu só fazer uma aplicação para você entender o que eu quero dizer. Se alguém disser para você assim, meu irmão, recebi uma mensagem inspirada de Deus, você diz para ele, irmão, escreve, anota, manda cópia para todas as sociedades de publicação da Bíblia, porque a gente tem que fazer um anexo na Bíblia. Entendeu? Porque inspiração é revelação da parte de Deus. Tá? É revelação da parte de Deus. E se é revelação da parte de Deus, a igreja toda precisa saber. Tá? Porque a revelação não é só para um indivíduo, a revelação é para o corpo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Os profetas receberam mensagem do Espírito. O Espírito disse, essa mensagem não é para vocês, essa mensagem é para o futuro. Os profetas anunciaram a mensagem, anotaram a mensagem, essa mensagem chegou aos apóstolos, os apóstolos receberam essa mensagem e os apóstolos pregaram essa mensagem àqueles que tinham que ouvir. Entendeu? Então, nesse sentido, a inspiração é para estes homens que receberam a revelação no passado. Tá? Finalizando, tá? Conclusão. Nossa leitura das Escrituras deve ser uma leitura no Espírito, visto que o que temos é, de fato, o Deus Espírito Santo falando ao seu povo. E considerando a nossa incapacidade natural para as coisas do Espírito, né, como o apóstolo Paulo diz, precisamos dele para discernir corretamente o que ele mesmo intentou falar conosco. Então, a leitura da Bíblia, toda leitura bíblica deve ser uma leitura no Espírito. Então, não é mal, não está errado. Quando você for orar, ou melhor, quando você for ler a Bíblia, faça uma oração antes. Fala, Senhor, ilumina meu entendimento. Tá? Abre os meus olhos, porque eu quero entender o que esse texto quer falar comigo. Porque aqui o Senhor está falando comigo, e eu quero ouvir o que o Senhor está falando comigo. Entendeu? Eu quero entender isso aqui. Tá? E creia que o Espírito, o mesmo que se revelou no texto, o que inspirou o texto revelacional que chega até você, ele é plenamente suficiente, capaz e poderoso para abrir o seu entendimento, para você entender o texto. Tá? Não se sinta menor, qualquer que seja o seu nível de conhecimento. Tá? Ah, pastor, mas meu vocabulário é curto, eu sou pequeno, eu não tenho estudo, uma série de coisas.
o Espírito que inspirou pescadores a escreverem coisas magníficas para nós, é o mesmo Espírito que ilumina o seu entendimento para ler o que esses homens e mulheres escreveram. Inspirou pescador, inspirou boiadeiro, inspirou pastor de ovelha, inspirou homens eruditos, mas também inspirou gente comum, gente do povo, entendeu? Esse mesmo Espírito ilumina o seu entendimento para você compreender o texto bíblico. Tá? Finalizando, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 14, o apóstolo Paulo diz: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém conhece essas coisas, as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando-as com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Que Deus nos ajude a compreender essas lições e aprofundarmos o nosso conhecimento, a nossa confiança nesse texto que nos foi dado, um texto inspirado, e que Deus nos ilumine a entender esse texto cada vez mais. Alguma pergunta, alguma dúvida? Diga, meu irmão. Aham. As divergências são frutos ainda da nossa limitação, né, da incapacidade dos homens, de compreender por completo. Tá? E elas são frutos também, às vezes, de uma certa teimosia dos homens. Calvino dizia uma coisa muito interessante. Quando ele se deparava com um texto que ele não entendia, ele dizia o seguinte: eu vou orar, porque neste momento eu não tenho iluminação suficiente do Espírito para entender esse texto. Mas eu vou orar para que Deus, no futuro, dê mais iluminação a outros homens, a outras pessoas, para que eles compreendam esse texto. Então a gente também precisa ter um pouco de humildade teológica, de saber que nem todos os textos a gente vai conseguir compreender por completo. Que às vezes a gente precisa se ancorar no que a igreja tem feito ao longo da história, né? Reconhecer que há pontos que são conflitantes e aceitar esses conflitos, tá? Porque o Espírito Santo aparentemente permite que esses conflitos permaneçam. Tá? A mesma igreja, por exemplo, quando você pega um debate clássico entre arminianos e calvinistas, entendeu? Esse é um debate típico de protestantes, né? Porque isso não é um debate da cristandade como um todo, né? Se você pegar outras tradições, essa discussão não existe entre eles. Mas um debate entre protestantes. Tá? O mesmo Espírito que opera salvando por intermédio de pregadores calvinistas, opera salvando por intermédio de pregadores arminianos. Tá? E isso, aparentemente, para o Espírito está muito tranquilo. Isso não incomoda a ação do Espírito Santo. Nós aqui nos incomodamos com essas coisas. A gente talvez tenha que ter a humildade de entender que, olha, você entende dessa forma, eu entendo de outra forma, e nós queremos a mesma coisa. Então a gente vai trabalhar em conjunto na medida da que a gente consegue trabalhar em conjunto. Entendeu? Agora, heresia é outra coisa. Entendeu? Tem diferenças aí. Tá? Por exemplo, quando você pega uma heresia, aí não é uma questão de divergência de interpretação. Aí é uma questão de deturpação da interpretação. Tá? Aí, quanto à deturpação, a igreja tem que manter a ortodoxia. E o que é a ortodoxia? É esse conjunto básico de pressupostos interpretativos do texto bíblico. Um desses pressupostos eu trabalhei hoje com os irmãos, que é a ideia de que o texto bíblico é todo inspirado. Isso é um pressuposto, tá? Para se dizer igreja, para a gente caminhar na mesma direção. Mesmo que, por exemplo, eu, escatologicamente, me identifico mais com a milenismo, mas eu tenho que reconhecer que os irmãos pré-milenistas, os irmãos dispensacionalistas, têm os seus fundamentos.
e nem eu consigo explicar todas as coisas, nem eles conseguem explicar todas as coisas, mas cada um está satisfeito com as explicações que tem até esse momento. Tá? E isso não nos impede de caminhar juntos. Por exemplo, eu me entendo como amilenista, mas eu canto Vencendo Vem Jesus, embora seja um texto, ou seja, um hino tipicamente pré-milenista, entendeu? No sentido de que todo o texto dele é um texto que vai de encontro com uma interpretação pré-milenista. Então, assim, tem limitações nos nossos debates, tem pontos em que a gente vai ter divergência. Tá? Por exemplo, a nossa tradição batista, a gente pode bater, por exemplo, a gente defende de pé juntos, né? Defende de pé junto, a ideia é que você defende até a morte, né? Se defende de pé junto e, de fato, historicamente, alguns de nós defenderam até a morte que o batismo é para o que crê. Tá? Mas eu não posso dizer que a tradição presbiteriana é uma tradição herege, entendeu? Porque batizam crianças. Tá? Porque do meio presbiteriano, o Espírito Santo tem atuado no meio deles. Então, eu tenho tranquilidade de dizer, olha, meu irmão, nós temos um ponto de divergência irreconciliável, a ponto da gente não conseguir congregar na mesma igreja, porque vai nascer meu filho e você vai querer batizar, entendeu? Mas eu tenho um pastor presbiteriano que é um amigo nosso, conhecido, que ele diz, quando a Elisa nasceu, né, aí a gente estava tendo um curso por videoaula, aí um dia eu estava com a Elisa junto ali assistindo aula, ela estava brincando ali por perto, aí ele falou, não passa com o bebê perto de mim aqui não, que se eu ver bebê eu já jogo logo água e já vou logo batizando. Então, assim, é ponto a gente não conseguir congregar juntos, porque tem interpretações bem distintas do mesmo texto, do mesmo ponto, mas eu não posso dizer que eles são hereges. Agora, outra coisa, por exemplo, você pegar uma igreja que vai dizer que a Bíblia não é toda inspirada, que só parte dela é inspirada. Aí, meu irmão, aí não é um ponto de divergência teológica, aí é heresia mesmo, aí é outra coisa, não dá nem para chamar de igreja, entendeu? Então, só finalizando aqui, então, é possível que a gente tenha debates, tá? O Espírito Santo lida com isso no meio da igreja, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter a humildade de também dizer assim, eu não sou o dono da verdade, eu preciso buscar mais iluminação sempre, para ir compreendendo e a gente ir parando essas arestas aí e tentar uma caminhada mais próxima. Tá? Diga-me. Aham. Uhum. Uhum.
Exato, é porque você não tem a compreensão do texto. Agora sim, mas como eu comentei, estava comentando com o irmão, as divergências são possíveis, é, mas elas estão sempre limitadas a um escopo muito reduzido. A gente não diverge dos pontos centrais, entendeu? Dos pontos centrais a gente não admite divergência. Então, um ponto central é esse que nós estamos analisando hoje. A Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, inclusive os textos mais complicados, tá? O que nos cabe? Buscar iluminação para entendê-los, tá? Porque o que o texto diz é que esse texto é uma construção trinitária que vem sendo estruturada, organizada para revelar o que Deus quer a nós. E o texto do jeito que está. Porque aí, por exemplo, se você ouve, agora final de ano, vai chegar... É porque hoje em dia, não sei, meus irmãos, mas eu quase não assisto mais TV, nem TV a cabo. Mas quando chegava final de ano, eu gostava muito de assistir History Channel, aí era uma enxurrada, né? O Jesus histórico, né? Os textos apócrifos, né? O evangelho não sei do que lá. Aí começa aquele monte de documentário, aí mostra, e daqui a pouco ele vai desconstruindo as afirmações que a gente faz sobre o texto bíblico, e você vai se levando por aquilo, e você daqui a pouco você começa, não, mas é realmente, olha só esse texto aqui, esse documentário que diz que esse livro aqui o Evangelho de Judas, o Evangelho não sei de quem, o Evangelho de Tomé, vários outros textos apócrifos. Aí se você começa a achar que o texto é uma construção humana, tá? Você começa a dizer, não, é porque o texto é uma construção humana, isso aí foi organizado. Aí você vai ouvir gente na internet dizer assim, não, porque foi a Igreja Católica que montou o texto bíblico do jeito que a gente... Não, nós cremos que todo esse texto foi organizado pelo Espírito Santo e assim ele foi sendo trazido pelo Espírito Santo até nós. E é porque nós acreditamos nisso que nós queremos entender todo esse texto. Tá? Uma divergência ali, uma outra aqui, elas são toleráveis numa caminhada, porque a gente está interpretando um texto sem o auxílio direto, imediato, e aqui não é que a gente não tem o auxílio do autor, que é o Espírito Santo, mas eu não tenho o auxílio imediato. O Espírito Santo não se revela dos jeitos mediúnicos que a gente quer, entendeu? A gente gostaria que o Espírito Santo se revelasse de jeitos mediúnicos, né? Eu já disse para os irmãos que, para mim, como pregador, seria muito mais fácil, mas infinitamente mais fácil. Se eu fosse uma salinha ali no fundo, me ajoelhasse, o Espírito Santo baixasse em mim e me desse toda a pregação e eu viesse para cá e dissesse, assim diz o Senhor. É muito mais fácil. Agora você precisa gastar horas preparando, estudando, lendo, quebrando cabeça, tentando entender, orando, mas ao mesmo tempo que você ora, você lê os comentaristas, você vê o que outros pregadores disseram, você vê o que outras pessoas estão dizendo, o que a igreja disse ao longo da história. Entendeu? Porque eu já disse para você, se você descobrir uma coisa na Bíblia sozinho, que ninguém falou até hoje, eu tenho 100% de certeza que você está errado. Entendeu? Tá? Se só você descobriu em 2000 anos, eu tenho 100% de certeza que você está errado. Entendeu? Então é bom você também achar que essa coisa de a gente desconsiderar toda a história que vai sendo construída, né? Por exemplo, eu vejo de vez em quando uns vídeos na internet, o cara diz assim, não, você leu a Bíblia errado, a vida inteira. A gente tem 2000 anos que tem um grupo de homens e mulheres deitados sobre isso. Antes disso, você tem mais 5000 anos de uma tradição milenar de um povo debruçado sobre um texto. Aí você quer dizer que você agora, chegando aos 45 do segundo tempo, só você descobriu a verdade do texto bíblico? Entendeu? Só você entendeu? Entendeu? E que o Espírito Santo, ou melhor, que ninguém teve capacidade ao longo de todas as eras anteriores de enxergar o que você enxergou. Então essas coisas assim, a gente dá muito valor a essas coisas muito barulhentas, mas no fim das contas o texto é um texto que demanda estudo, demanda debruçar, demanda isso aqui, escola bíblica, tempo de estudo, tempo de debate, tempo de pergunta, tempo de entender, para que a gente construa um conhecimento sólido do texto e um reconhecimento total daquilo que ele quer falar conosco. Tá? Seria muito mais fácil se fosse mediúnico. Tá? Se a gente orasse, sentasse em transe, tomasse um chá, tivesse visões e aí estava resolvido. Ia ser muito mais fácil, mas Deus escolheu se revelar de outra forma. Ele escolheu se revelar pela intelectualidade nesse momento da iluminação do indivíduo sentar diante do texto, abrir o texto, ler o texto, se cercar do que a igreja fez ao longo da história, e o Espírito Santo fala assim.
entendeu? É assim que o Espírito Santo fala hoje conosco. Tá? Sim. Tá, nenhuma. Vozes da cabeça dele, entendeu? É muito bonito, mas não tem fundamento nenhum, não. Ele não, isso aí então, é lindo, mas é fundamento da cabeça dele, não tem fundamento no texto bíblico nenhum. Certo, meus irmãos? Vamos lá, meio-dia, já extrapolei todos os horários possíveis. Tá? Vamos orar para encerrar? Senhor, nós somos gratos e nós agradecemos porque o Espírito Santo, o Teu Santo Espírito, aquele que habita em nós, também nos traz a Tua revelação e mantém essa revelação coesa, verdadeira, aplicável aos nossos corações até hoje. Tem misericórdia de nós, Pai, porque temos as nossas limitações, mas nós queremos ultrapassar essas limitações, queremos expandir o nosso conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Então, dá-nos amor a esse texto, dá-nos saudade desse texto, para que nós possamos, de fato, nos debruçar sobre ele, ler com constância, com amor, com afinco. Dá-nos o desejo também de cada vez mais conhecer a Tua palavra. Aquece os corações do Teu povo, derrama sobre nós os Teus dons, para que mais mestres sejam formados nessa igreja, que essa igreja possa ser de fato um celeiro de discípulos e de mestres e daqueles que amam e ensinam a Tua palavra por onde quer que andem, abençoando não só essa igreja, mas abençoando também todo o povo de Deus. Então, tem misericórdia de nós, auxilia-nos, Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, prepara os nossos corações para logo mais à noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje à noite tem ceia, tá, meus irmãos? Então vamos organizar para participar do culto à noite, tá?